A nossa reflexão de hoje é a continuidade do assunto que nós deixamos na semana passada na escola bíblica. E vamos dar esse prosseguimento, porque estamos esperando a manifestação em glória do Senhor Yeshua, do Rei. E precisamos estar preparados. Preparados. Aleluia. Quando será? As máquinas não poderão dizer a vocês, nem computador, nem celular, as redes sociais, televisões e rádios não lhes dirão, nem os livros. Portanto, precisamos estar preparados. Como é que uma pessoa está preparada? Aleluia! Onde nós poderemos consultar, ou a quem poderemos consultar a respeito deste assunto. Aleluia! Então precisamos estar na presença do Senhor. Lembram do navio Eliarro, quando ele foi tomado pelo Senhor? Quem tinha conhecimento que Eliarro teria tomado e o que acontecia quando um falava para o outro sobre o assunto? Tudo aqui que nós tratamos é visando esse preparo, estar preparados. E aí a gente vai ver se está ou não. Isso aí é uma análise pessoal, não é julgamento. Vou julgar A, B ou C. Cada um precisa estar preparado, certo? Cuidar de si, como diz, cuida de ti mesmo e da Torá, da instrução que foi dada pelo Pai. Quem não conhece a instrução dada pelo Pai, vai ser difícil dizer que está preparado. Cuida de ti mesmo e da Torá, da instrução que o Pai deu por intermédio de Moshe. Aleluia. Porque fazendo assim, salvarás tanto a ti mesmo, como aos que te ouvem. Primeiro, cuidar da salvação pessoal. E depois, então, ensinar. Eu vou ensinar o que eu tenho condições de fazer. Aí não quer dizer que quando você cita um texto da Escritura, se você ouve aquela palavra que foi falada, que veio do Senhor, alguém falou a palavra, e você recebeu aquela palavra porque veio do Senhor, você receberá o benefício, embora a pessoa que tenha falado possa perder a bênção. Mas quem ouviu a palavra do Senhor e recebeu como palavra do Senhor e confirmou pela Escritura, será abençoado, porque a palavra do Senhor não se anula. Porém, uma pessoa pode estar ensinando, pregando e não ser salva, não fazer parte da unidade com o Pai. Então, vamos aqui à nossa reflexão. O início da contagem dos 400 anos da peregrinação e escravidão dos Ivrim começou, como os irmãos já sabem, em 2165, 2 anos após o nascimento de Yaakov. E é uma síntese rápida para nós podermos continuar. Em 1656, ocorreu o dilúvio, uma data marcante na história da humanidade. Foi um juízo de Jeová, Elohim, sobre toda a terra. Os homens não estavam se comportando na terra que é do Senhor de maneira adequada. Então ele puniu todos. É bom guardar isso.
Ah, mas ele não é crente, ela não é crente, mas ela está na terra que é de quem? Como é que ela deve andar aqui? Se não souber andar, vai sofrer as consequências. Lembro quando o rei da Síria levou o povo de Israel cativo e colocou um povo de outra nação naquela região onde o povo de Israel habitava, que era uma terra do Senhor. O que é que o Senhor fazia com os habitantes? Mandava o quê? Mandava feras para matá-los, porque eles estavam habitando a terra de maneira inadequada. Então, um juízo do Senhor. Tomaram as providências, as medidas, então o Senhor, ele cessou com o juízo. Lembrar o que aconteceu com os Filistim, quando eles tomaram a arca e colocaram no templo do ídolo deles. E assim será com todos aqueles que tratarem as coisas do Senhor de maneira afrontosa para com o Criador. Noa era o servo de Elohim naquela época do juízo. Escapou Noa, o servo, o líder na terra, aprovado por Jeová. Era o único. A multidão. Não é só ele que está certo. 347 anos depois, nasceu, 347 anos depois do dilúvio. O dilúvio ocorreu em 1656. 347 anos depois, ou seja, em 2003, nasceu Abraão. Em 2102, ocorreu 2102. Abraão estava aí com 80 anos. Ele nasceu, aliás, 99 anos. Ele nasceu em 2003. Agora, em 2102, Abraão, com 99 anos de idade, ocorreu o juízo em Sedom e Gomorrá. O povo também disse, chegou aqui de fora, só eles agora querem exercer, falando acerca de Ló. E o Senhor executou o juízo porque eles estavam habitando na terra que é do Senhor de maneira inadequada. Estava cheio de ideologia de gênero, achando que podia ser gay, que estava tudo certo. O Senhor puniu. Naquela época, o líder na terra era Abraão, o escolhido. Jeová. O Senhor livrou Ló por causa da oração de Abraão. Quando o Senhor estava a destruir, quando ele mandou os mensageiros, aí diz a Escritura que o Senhor lembrou de Abraão e livrou Ló. Lot. Aleluia. Isso ocorreu aí, veja o período, 446 anos depois do dilúvio. A terra já estava bem habitada, já tinham aí passado 446 anos. Quer dizer, 19 anos antes de ocorrer essa destruição, foi aquela guerra dos 4 reis contra os 5 reis, e que Abraão foi o líder que foi lá libertar Ló. Em 2565, depois de Adão, nós temos aí Elohim executou 2565, que foi a data da saída do povo, Ivrim, de Mitzrayim. Nessa data, o Senhor executou juízos sobre Paró, sobre o seu reino, porque ele não soube discernir e entender que ele existia pela vontade do Criador e que era para fazer o que o Criador estava mandando fazer. Porém, eles achou que podia fazer ao modo dele. E o Senhor fez o que fez. Nós já lemos esta passagem para os irmãos. Vamos reler esse texto e saber que
a terra é do Senhor e o homem tem que habitar a terra da maneira que o Senhor quer que ele se comporte. Se não se comportar, receberá do Senhor a resposta. É Shemote, o livro. Nós temos no livro de Shemote, é o Senhor falando para o capítulo 9. Já lemos esta passagem, mas vamos aqui. Para que nós guardemos, nós estamos nos preparando, estamos aqui já preparados, ou alguém pode estar se preparando. E observe que o preparo não depende do que a gente raciocina, do que a gente imagina. Não. O Senhor estabeleceu as normas de conduta. Versículo 13. Então disse Jeová a Moshe: levanta-te pela manhã cedo e põe-te diante de Paró. E diz-lhe: assim diz Jeová, o Elohim dos Ivrim: deixa aí o meu povo para que me sirva, porque esta vez enviarei todas as minhas pragas sobre o teu coração, e sobre os teus servos, e sobre o teu povo, para que saibas que não há outro como eu em toda a terra. É Ele que envia as pragas. Quem obedece fica livre das pragas. Quem não obedece será alcançado por elas. E não tem remédio. O povo é enganado. Porque o povo, no mundo, é apenas uma mercadoria. É um número. Porque agora tenho estendido a mão para te ferir, a ti e ao teu povo com pestilência, e para que sejas destruído da terra. O Senhor ainda avisa. Ah, mas o Senhor é amor. É assim. Quando é que o Senhor deixa de ser amor? O Senhor, esse pieguismo que muita gente faz, quando fala de amor, está falando de erotismo. Na língua grega tem várias palavras para dizer que é amor. Estojo, filhos, eros, várias palavras. Mas no reino de Elohim só tem uma palavra para dizer o que é amor. Ou não é amor. Certo? Aí o Senhor disse para ele: mas deveras para isto te mantive. Porque eu podia já ter destruído você. Mas eu estou te mantendo para mostrar o meu poder em ti e para que o meu nome seja anunciado em toda a terra. Aleluia. É? O Senhor deixa, ele usa, né, Nebuchadnezzar, ele usou essas cabeças de repolho que tem por aí. Desculpe o repolho. Desculpe. O repolho não dá serve, não. Chamar certos indivíduos de cabeça de repolho é ofender o repolho. Então, não vamos cometer esse erro. Então, queridos, aí é o juízo de Elohim sobre Misraim, sobre a terra de Misraim, que ele era o rei, ele comandava ali, ele podia ter levado o povo, como fez o rei de Ashur, capital, a Síria, a Nínive, não é? Ao ouvir a mensagem, ele caiu em si e fez com que todo o seu povo se humilhasse diante do Senhor da glória. Salvou-se e salvou o seu povo, porque se humilhou diante do Senhor. Temeu. Aleluia. Aleluia. Esses truculentos que estão por aí, não devemos dar ouvido a esse povo, a esses revoltadinhos contra o Criador que acham que eles são donos. O Senhor já tem tudo preparado. O Senhor não vai se armar. Ele já tem as suas armas. E Ele sabe como atuar. Amém, amados? É a Ele que nós devemos temer. Note que nós aqui não ficamos apavorados, nem estamos. Agora, não podemos também achar que, porque o Senhor tem feito isso conosco, a gente pode abusar e fazer do jeito que quer, que está tudo. Não.
Temos que ser cautelosos. Aleluia. Nessa ocasião em que parou, foi completamente abatido, e o Senhor ainda deixou que ele fosse atrás do povo, que é para lhe dar o golpe final. Aleluia. A obstinação produz isso no ser humano. Pessoas que são obstinadas, elas não cedem, não se quebrantam. Nessa ocasião se deu a saída do povo e vimos de Misraim. Moshe era o líder do Senhor, era o líder, o escolhido de Jeová Elohim para guiar o seu povo. Nessa ocasião, Moshe estava com 80 anos. O líder de Jeová na terra, Moshe. O grande e poderoso império que estava na ocasião era o império de Paró. Ele já tinha derrotado muitos povos. Ele achava que podia derrotar Moshe. Lembra de Senaqueribe? Aleluia. Em 2605, Moshe, quando sai lá de Misraim, é 2565. 40 anos depois, em 2605, com 120 anos de idade, Moshe chegou com o povo em Kadesh Barnea. Em português está Cades Barneia. Isso está em Devarim 1,19. Neste lugar, se quiser anotar, anote aí, Cades Barneia em português. Kadesh Barnea. Essa palavra tem certas letras em hebraico que não são fáceis de ser pronunciadas. Muita gente até desistiu de pronunciar. Ah, não, isso aí não se pronuncia mais. É porque não é fácil pronunciar. Neste lugar, ali, em Kadesh Barnea, Moshe, por ordem de Jeová Elohim, passou o comando para Yehoshua. Yehoshua, não é Yehoshua. Yehoshua. Isso está em Devarim, capítulo 1, versículo 38. É bom vocês irem anotando para depois conferir. Quer dizer, ali o Senhor ordenou que Moshe passasse o comando. Vamos ler esse texto. Eu não tenho tempo suficiente hoje para dar continuidade de uma maneira mais... Mas isso depois fica gravado, os irmãos vão poder ver, mas é bom exercitar. Nunca deixe de estar atento ao que o Senhor está falando conosco, anotando o que já está escrito, para depois conferir, ver inclusive o contexto, né? Ver o contexto, para não ser iludido. Versículo 38. Yehoshua, filho de Num, Yehoshua, é até difícil pronunciar, porque é Yeho. Esse Ro aí é Yehoshua. É quase inaudível o som, mas fica Ro, não é forte assim. Yehoshua. Yehoshua. É difícil pronunciar em hebraico, realmente. Filho de Num, que está em pé diante de ti, ali entrará. Porque Moshe diz assim, no versículo 37, também Jeová se indignou contra mim por causa de vós, dizendo, também tu lá não entrarás, falou o Senhor para Moshe. Yehoshua, filho de Num, que está em pé diante de ti, ali entrará. Esforça-o, quer dizer, fortaleça-o, instrua, porque ele a fará herdar a Israel. Então, nesse momento aí, Moshe está dando as instruções finais. Todo esse livro de Devarim, ele foi escrito ali, exatamente no último ano da vida de Moshe na terra. 2605. 2605. Ali se encerram-se ali as ações de Moshe na terra, pois ele vai subir o monte para morrer por ordem de Jeová. Nós que o Senhor executa o seu projeto,
E aquele que está na unidade com ele toma conhecimento. Por que Yehoshua foi escolhido para substituir Moshe? Para substituir um homem como Moshe tinha que ser uma pessoa, não é? Fosse capaz. O que tornou Yehoshua capaz? Ah, porque ele era bonitão. Na verdade, não deixa de ser o homem que o Senhor escolhe, a mulher que o Senhor escolhe, são lindos. Pode ser que até aos olhos dos cegos sejam feios. Ali, como eu estava falando, foi escrito o livro de Devarim, todo o livro de Devarim, o cântico final de Moshe, e ele deixou registrado ali ensinamentos que nós não podemos desconhecer. Se vocês quiserem conferir depois, veja aí, 2.600 e quanto? Hã? É 2.600 e quanto? 5. Ele saiu de lá de Mitzrayim em 2.565. Chegou ali depois dos 40 anos de caminhadas no deserto, em Bamidbar, que é no deserto, com 120 anos, agora com 2.000, no ano 2605. Vamos conferir aí essa passagem, Devarim, capítulo 31. E você deve estar, ao invés de ficar perdendo tempo, emprestando os seus ouvidos para ouvir o que vai lhe destruir, coloca os seus ouvidos à disposição da voz de Jeová. Certo? Palavra do Senhor para você se edificar e não ser extraviado. Capítulo 31, versículos 24 a 26. E aconteceu que, acabando Moshe de escrever as palavras desta Torá num livro, até de todo as acabar, deu ordem Moshe aos levitas que levavam a arca da aliança de Jeová, dizendo: tomai este livro da Torá e ponde-o ao lado da arca da aliança de Jeová, vosso Elohim, para que ali esteja por testemunha contra ti. Olha só. Por que Moshe está dizendo isso? Porque conheço a tua rebelião e a tua dura serviço. Eu até tenho que explicar isso para alguns irmãos, a questão de dura serviço, que às vezes a pessoa não entende o que é isso. Eis que, vivendo eu ainda hoje convosco, rebeldes foste contra Jeová, quanto mais depois da minha morte. Moshe sabia que o povo iria agir. Tanto que a gente vê isso através da leitura da Escritura, o comportamento, a ponto do Senhor ter que usar o que ele usou para poder preservar o povo a fim de que o seu projeto fosse executado. Porque o povo normalmente se desenfreia de uma tal maneira que fica desembestado. E aí cada um quer ir pelo seu caminho, cada um achando que é. E o Senhor lhe sempre dá a resposta. Está escrito, de Elohim não se zomba. Então eu tenho que conhecer, saber como é que eu devo andar na casa do Senhor, principalmente na casa do Senhor, que é o santuário do Altíssimo, porque é Ele que tratará com cada pessoa. Muitas vezes a pessoa se coloca ao seu lado, quer agir como se fosse um advogado de defesa seu, para provar tudo que você faz de errado. Né? Mas na hora do juízo, será que ele vai comparecer diante do Senhor para ser o teu advogado? O Senhor vai aceitar o tal advogado? Então, queridos, ali também, nesse mesmo local, foi dada uma revelação a Moshe, e ele transmitiu essa revelação para a nação, para o povo. E o povo teria que vigiar, e muito, por causa desta e outras
revelações e várias advertências que foram feitas pelo Senhor através de Moshe. Moshe era o líder do Senhor na terra. Que revelação foi essa, pastor Mário? Vamos lá. Devarim, capítulo 18, e vocês observem que está escrito, e você comparando, conferindo, você vê que há pessoas que acham que ela pode fazer doutrina, não? A doutrina agora é de acordo com o que ela pensa, com o que ela acha, com o que ela gosta. Você conhece crente assim? E se você disser que está errado, pronto. Ela nem olha mais para você. Agora, será que está errado mesmo? Por que está errado? Qual é o meu sentimento quando eu digo que uma pessoa está errada? Quem é que está errado, segundo a minha ótica? Por que eu não aprovo o outro que está cometendo, não reprovo o outro que está cometendo o erro pior? Amém? O juízo, quem julga tem que ser o quê? Imparcial. Jeová exige que quem julga faça o quê? Justiça. Somente a justiça seguirás. Não é o teu sentimento. Amém? Não é o que eu gosto, o que eu não gosto. É o que o Senhor estabeleceu. O que é pecado? Então, aqui, querido, veja bem o que é que Moshe fala aqui, no versículo 15, capítulo 18, versículo 15. Jeová teu Elohim te despertará um navio no meio de ti, de teus irmãos, como eu. Note bem, porque eu já vi muitos pregadores, já vi isso, muitos pregadores, não, irmão, porque Moshe nem entrou na terra. Quem entrou foi Yehoshua. Eu chamo de Josué, nem sabe o nome dele. Foi Yehoshua porque Yehoshua é que é o modelo, é a figura do Senhor Yeshua. Veja que o Senhor aqui não está dizendo que seria como Yehoshua. Aqui está dizendo que como Moshe. É só ler a Escritura e prestar atenção que você não vai seguir aquele que afasta você da verdade. Suas pregações. Tudo isso eles fazem para recusar o que o Senhor falou através de Moshe. A ele ouvireis. Olha só, isso aí está assim, a ele, a esse navio. Mas e também durante o curso dos israelitas, e durante o exílio dele por várias nações, eles andaram desfazendo essa questão e colocando muitos argumentos a respeito disso. Vou depois fazer mais alguns, quando for possível, colocar mais alguns assuntos para os irmãos. Versículo 16. Conforme tudo o que pediste a Jeová, teu Elohim, em Horeb, no dia da congregação, dizendo, não ouvirei mais a voz de Jeová, meu Elohim, nem mais verei este grande fogo para que não morra. Eles ficaram apavorados. Então, Jeová me diz, bem falaram naquilo que disseram. Bem falaram. Mas em um texto lá, você vai ver que Jeová diz assim, quisera que eles tivessem tal coração. Eles falaram bem, mas falaram bem pelo momento ali, mas eles não tinham aquele respeito que deveriam ter pelo Senhor, e aconteceu com eles o que aconteceu. Aí aqui o Senhor continua falando, o Pai continua falando, eis que lhes suscitarei um navio no meio dos seus irmãos, como tu, e porei as minhas palavras na sua boca.
e ele lhes falará tudo o que eu lhe ordenar. E o versículo 19 que diz aí? Aleluia. Esse navio veio? Como agiram os que o ouviram? O que fizeram com ele? E o que o Senhor fez com eles? Por não ter ouvido. Você vai ver depois a mãe comendo o filho assado. Porque não deram ouvidos a essa palavra. Rejeitaram, eles seguiram tanto os outros pregadores que eles ficaram sem condições de identificar o Mashiach. E também de identificar o seu precursor. Se você ler com cuidado, você vai ver os próprios discípulos. E eles só vão ter essa percepção real quando eles estavam lá no Monte da Transfiguração, que somente 3 tiveram o privilégio de subirem com o Senhor Yeshua. 3 só. E lá, quando eles viram aquele quadro, eles desceram do monte em silêncio, porque o próprio Senhor Yeshua proibiu que eles falassem acerca daquele assunto com qualquer outra pessoa. E só poderiam falar depois dele ter levantado dentre os mortos. Eles desceram refletindo. E eles perguntaram ao Senhor, então por que dizem os escribas que é necessário que Elias venha primeiro? Quer dizer, era uma doutrina. Que Elias vinha primeiro, porque estava escrito a respeito desse navio precursor do Mashiach. Mas os pregadores, Yehudim, os afastaram da palavra do Senhor e ficaram com as suas concepções. O resultado foi a perda da capacidade de identificar o Mashiach. Veja que Shimeone, ele não precisou que ninguém dissesse que aquele menino de 40 dias era o Mashiach. Haná, uma viúva de 84 anos, também não precisou que ninguém dissesse para ela que aquele menino era o Mashiach. E ela estava pregando acerca dele. Já os religiosos, os políticos, vendo o que viram. Uns porque não quiseram reconhecê-lo. Não quiseram. Não é que eles não soubessem. Eles não quiseram reconhecê-lo como Mashiach. Eles tinham seus propósitos. E o Senhor Yeshua falou sobre isso. Ah, não, porque as pessoas ainda não... o que o Senhor não fez ainda a obra no meu coração. Ele já fez, seu estúpido. Diga assim para ele. Tanto que ele abandonou você para ir para o inferno. Aleluia. Esse pieguismo que as pessoas fazem é para se fingirem de inocentes, sem culpa. O Senhor não fez quando o Senhor fizer a obra no meu coração, estão chamando Yahová de quê? Se o Espírito Santo foi enviado para convencer o mundo. Se a pessoa não foi convencida do seu pecado, é porque ela está endurecida para o Senhor. Ela não quer. E ninguém é mais capaz de fazer esta obra do que o Espírito Santo, que foi enviado com essa finalidade. Se um crente não se convence do seu pecado, é porque ele está endurecido para o Senhor, insensível. Ele fica inventando história para convencer os outros de que não sabe. Ah, não sabia. A Escritura diz, palavra do Pai, confirmada pelo Filho, e serão todos ensinados por quem? Mas quem que vai ser ensinado por Elohim? Quem? Quem é filho. Aleluia. Aleluia. Isso é privilégio, entrar nesse reino. É para quem pode. Para quem vê e se interessa, porque viu, percebeu, vê o valor e quer. Aleluia.
Então, queridos, chamando a atenção isso aqui para você ver. Será que todo aquele que não ouvir a esse navio, eu requererei dele, eu mesmo. Não é outra pessoa, não. É o próprio Elohim que vai dar a resposta. Que ele tem ordem para as nações a respeito do Mashiach. É ordem do Criador. Ele não está pedindo, ele está mandando. Então, não estranhe o que está acontecendo, nós vamos chegar lá. O que está acontecendo na terra, nas nações, não estranhe. Então, os eruditos não identificaram nem... Quando eles estavam fazendo essa pergunta ao Senhor Yeshua, por que diz? Eles, na verdade, Eliyahu virá primeiro, como está escrito, ele cita, vai fazer menção lá de Malaque, capítulo 4, e também tem lá Yeshayahu, capítulo 40, o precursor. Ele diz, mas Eliyahu já veio, mas fizeram com ele o que eles bem quiseram. Aí, então, eles entenderam que ele estava falando de Yohanan, o emissor, que eles mataram. Num banquete. Aleluia. Então, agora que o Moshe recebe do Senhor a ordem de subir ao monte e morrer, o Senhor agora vai dirigir-se ao líder escolhido por ele para substituir Moshe. Então, ele fala tanto em Devarim, como já li o texto para os irmãos, como vai falar agora no livro de Yehoshua, capítulo 1. O que faz com que a pessoa retenha mais é a prática. Daí, quando a pessoa pratica a palavra, você vê a mudança que ocorre na palavra, porque o exercício é que faz com que a pessoa absorva mais e aprenda mais. Se ela não praticar, ela não vai aprender. Só ouvir não dá capacidade a ninguém. Isso no campo natural. No campo espiritual, muitas coisas você não precisa nem anotar. Porque o Senhor falou, está no teu espírito, ficou gravado isso. Por isso que muita gente fica dizendo, mas como é que ele pôde escrever? E o Hanan foi lá no céu, ouviu tudo aquilo, como é que ele escreveu? Pois é, porque fica no espírito. Não há problema. E, por outro lado, aquilo que você ouve do Senhor com interesse, o Espírito Santo faz você lembrar. Muita gente não sabe nada porque ouviu com desinteresse. Muitas vezes o pastor está ensinando e ele está pensando, não, o Flamengo vai jogar hoje. Aí o Flamengo perde, que é para ele dormir alegre. Vamos aqui em Yehoshua, capítulo 1. É o Senhor falando diretamente para Yehoshua. Yehoshua. E sucedeu depois da morte de Moshe, servo de Jeová, que Jeová falou a Yehoshua, filho de Num, servo de Moshe, dizendo, Moshe, meu servo, é morto. Levante-te, pois, agora, passa este Jordão, tu e todo este povo, à terra que eu dou aos filhos de Israel. Veja que é o Senhor falando para Moshe. Todo lugar que pisar a planta do vosso pé, vos tenho dado, como eu disse a Moshe, desde o deserto, desde este Líbano até o grande rio, o rio Eufrates, toda a terra dos heteus e até o grande mar, para o poente do sol será o vosso termo. Note bem que o Senhor, ele está delimitando o território. Certo? E tem gente que lê o que o Senhor falou para Moshe, mas ele chega, não, mas não, o Senhor falou, irmão, onde botar o teu pé? Você não convide essa pessoa para entrar na tua casa. Porque ele acha que onde ele botar o pé é dele. Ele vai matar você para ficar com tua casa, naturalmente. Depois vai contar o testemunho. Senhor, não tinha nada de manhã, irmão. Agora à noite eu tenho casa, eu tenho 2 carros, uma garagem. Olha, gente, o que acontece em cima de púlpitos é uma blasfêmia da pior espécie, um insulto. Entende? E
A insensibilidade tomou conta do ser humano de uma forma absurda. E aceitam isso, como se fosse bênção. Né? São seguidores de Cai, seguidores de Esaú. Cai matou o irmão para ficar com tudo. Eu vou matar esse pequeno, quero ver se ele vai herdar nada. Não foi esse o pensamento de Esaú? Ele se consolava tramando a morte do irmão depois da morte do pai. Meu pai morreu, eu vou matá-lo, quero ver se ele vai ser o herdeiro, vai ser primogênito, coisa nenhuma. Isso brota no coração do ser humano de uma forma estranha, né? Mas tudo bem. Ninguém se susterá diante de ti todos os dias da tua vida. Como fui com Moshe, assim serei contigo. Não te deixarei, nem te desampararei. Nós estamos lendo um texto, mas a leitura do texto não me transforma no Yehoshua. O Senhor falando para mim, o Senhor está falando isso para Yehoshua. Isso só pode ser aplicado a você se o Senhor fizer com que esta palavra se aplique para você, e ele tem método de fazer isto. Mas o simples fato de um pregador pegar isso e querer induzir você a agir como Yehoshua agiu, ele está enganando você. Porque isso aqui é uma palavra específica dirigida a um homem que tinha uma missão a cumprir. Você precisa ouvir a voz do Senhor. É como eu disse aqui para vocês na escola bíblica passada. A Bíblia não foi escrita para substituir o Elohim, mas para ensinar o homem a chegar a Elohim e viver com Elohim. Aleluia! Tanto que se a Bíblia fosse suficiente, não precisava ele mandar o filho dele. Porque não havia ninguém, nem no céu, nem na terra. No céu estava que ele estava lá. Na terra não havia ninguém que fosse capaz de realizar a obra que só ele podia realizar. Eu preciso que ele viesse. Agora que esforça-te, tem muito bom ânimo, porque tu farás a este povo herdar a terra que jurei a seus pais lhe daria. Então, somente esforça-se e tem muito bom ânimo para teres o cuidado de fazer conforme o quê? Dela não te desvie nem para a direita, nem para a esquerda, para que prudentemente te conduzas por onde quer que andares. Não se aparte da tua... Tem crente que ele só quer o versículo 5. Não é? O 7 e o 8, não, mas nós não estamos no tempo mais no tempo da lei. Ele só quer o 5. O versículo 5, todo mundo quer, em todo lugar se prega sobre isso. Mas quando chega no 7, no 8 aqui, no 7 e no 8, não, mas... Caixinha de promessa. Você conhece crente caixinha de promessa? Aleluia. Então, queridos, olha, aqui nós temos o período que o Senhor disse que iria agora praticar juízo contra aquelas nações. O Senhor já tinha falado lá para Abraão que iria executar o juízo. O juízo já estava proclamado, mas a medida deles ainda não tinha enchido, e o Senhor vai esperar. Mas a sentença já tinha sido dada por causa do comportamento daqueles habitantes de Canaã. Agora chegou a hora do Senhor executar o juízo, mas o povo teria que viver em obediência, e eles não conseguiram executar a tarefa por causa da desobediência deles. Durante os anos em que Yehoshua viveu, que foram 24 anos após a chegada dali para frente, Yehoshua, ele faleceu com 110 anos, foram 24 anos de conquistas, mas depois eles começaram a fracassar e as nações não foram expulsas. E o Senhor deixou as nações para que servisse de
provas para eles, para ver se eles obedeceriam ou não. Mas o Senhor tinha dito algo anteriormente, que depois eu passarei para os irmãos, para não levarmos mais tempo aqui. Depois da morte de Jehoshua e dos anciãos que viram aquelas maravilhas que o Senhor tinha feito, o povo se desviou. E durante 353 anos, eles passaram situações dificílimas, sendo dominados por outras nações por causa da desobediência deles. Note bem aí, 24 de Jehoshua, mais 353, você vai ver em que ano termina o período dos juízes, que nós veremos aqui na próxima escola bíblica. E aí nós estamos nos aproximando. Vai chegar um momento em que o Senhor vai dar uma mensagem mostrando para eles o que aconteceria. Aqui, no final do período de Moshe, ele deu outro sinal. Ele deu um lá em Bereshit, vários em Bereshit, acerca do descendente. Em Bereshit ele fala sobre isso, ele fala em Shemot, ele fala em Vaikra, e agora em Devarim. Bereshit, Shemot, Vaikra, Bamidibá, Devarim. Bamidibá também tem sinais. E agora em Devarim, que é sobre o Navi, que é o descendente. O Senhor está executando o seu projeto para a vinda do descendente. Nós já sabemos quem é e por isso é que nós vamos colocando alguns assuntos. Hoje eu colocaria algo mais para os irmãos, mas vamos cessar aqui. Já é o suficiente para os irmãos essas anotações. Anote aí para vocês consultarem também em casa. Bereshit 15, 13 a 16, é quando ele fala a respeito do juízo sobre essas nações. Anote também essa de Shemot 9, 13 a 18, os irmãos já têm anotado aí, é o juízo sobre essas nações ao Mitzrayim. Anota também, para você ver, juízos sobre nações. Irmiá, capítulo 25, versículos 1 a 29. E temos outras referências que eu vou deixar para a próxima escola bíblica, mas os irmãos anotem isso aí. Anotem também a razão por que o Senhor deixou aquelas nações. Veja aí, Shofetim, ou seja, juízes. Juízes não está errado, o nome está... Shofetim quer dizer Shofet, juiz. Capítulo 2, versículos 19 a 23, quando o Senhor fala das falhas que eles haviam cometido e o que vai acontecer daí para frente. Certo? Morria o juiz, eles voltavam a praticar todas as espécies de pecado, e aí enfraquecia, perdiam a autonomia, e era uma tragédia. Trabalhavam, as outras nações comiam o trabalho delas, como os brasileiros, não? Os brasileiros trabalham, são sul, mas quem é que leva tudo? Agora, as nações que levavam tudo estão esbravejando, estão furiosas, porque os europeus é que levavam todo o nosso produto aqui. Os brasileiros só trabalhava, burro de carga. Aí o europeu levava tudo, né? Não só o europeu, o que tem de gatuno na terra. Agora eles estão chiando. Mas por que isto? Por causa do pecado do povo. O povo não deixa a idolatria, não deixa a feitiçaria, não deixa as bruxarias. Quer ser abençoado? Como? Insultando o Criador. Os efeitos se vê. Sentado em cima de água e morrendo de sede. Acontece isso no Brasil? Ou pelo menos estava acontecendo? Olha as bacias fluviais que nós temos no Brasil e gente aqui morrendo de sede. Sem água para lavar roupa, sem água para cozinhar. Você vê o que acontece com um povo que dá as costas para o Criador. Que o Senhor nos guarde. Continuemos a orar. Aqui nós paramos, eu vou retornar a esse ponto aqui para nós prosseguirmos e darmos mais referência para os queridos irmãos. Prepare-se. Ou esteja
Esteja preparado. Como disse o Senhor, esteja pronto. Esta noite o mensageiro destruidor vai passar. Tinha que estar preparado. Depois a gente faz isso, que o Senhor é misericordioso. Eu vou deixar isso aí, ó. O Senhor mandou fazer, eu sei o que é para fazer, mas depois eu vou dormir um pouquinho mais. Estou muito cansado hoje. Eu vou tirar uma sesta. Aí esqueceu de passar o sangue na verga da porta. Esteja pronto. Esse trabalho que nós estamos fazendo não é brincadeira. O Senhor tem falado conosco. Aleluia.